Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus alunos do primeiro ano. Como estão todos? Estão todos muito bem? Pois é, aqui, professora Franciane, né? Mais uma vez aí para junto com vocês para a aula de literatura, né? O nosso assunto de hoje vai ser exatamente sobre gêneros literários. Só retomando, turma, a quinzena passada, porque nós estamos trabalhando da seguinte forma: uma segunda-feira a gente trabalha a parte gramatical e a outra segunda-feira a gente trabalha a parte literária. Então, na quinzena passada, porque na semana passada nós trabalhamos a parte gramatical, estão lembrados? Então, nós trabalhamos com os períodos literários, com as escolas literárias. Como é que a literatura trabalha? Então, trabalha com esses períodos ou escolas literárias, de uma forma de organização em relação ao tempo, em relação ao espaço, tá certo? Da literatura no contexto de cada país. Especificamente aqui, a gente vai trabalhar muito mais com a questão da literatura no Brasil. Então, agora nós vamos ver também a organização, como esses textos são organizados nos períodos ou escolas literárias. Então, eles são organizados por gêneros literários, né? Então, o que é que nós vamos ver hoje aí? Deixa eu compartilhar aqui para vocês esses slides, né? Essa apresentação. E o que é que nós vamos estudar na aula de hoje? Nós vamos entender o que são os gêneros literários, nós não podemos fugir dos conceitos, nós vamos mostrar para vocês alguns exemplos de gêneros literários, né? Como é que eles estão organizados, esses textos, e as características dos gêneros literários, nós vamos dar uma pinceladinha, porque isso nós vamos trabalhar mais lá dentro da atividade, tá ok? Então, assim, o que são gêneros literários, né? Então, o termo gênero, ele vem do latim, e da palavra genus, e a palavra genus, ela tem um significado de origem, né? De nascimento, de descendência, tá certo? Pelo filósofo grego Aristóteles. E refere-se a um conjunto de características temáticas e formais intrínsecas às manifestações literárias. Então, a gente vai observar aí, turma, que cada período literário, os autores, né, eles escrevem de acordo e são organizados os seus textos de acordo com os gêneros literários. Alguns autores escrevem textos em prosa, outros autores escrevem textos mais em versos, né? Então, por isso que a gente tem que relembrar também os textos, o que são textos em prosa e que são os textos em verso, que eu vou já trazer para vocês aí no próximo slide, né? Mas qual a importância de estudar literatura pelos gêneros literários? É só conceituar, é só caracterizar, né? Então, eu coloquei aí para vocês, ó, definir a categoria, não é categoria, categoria, teve um errozinho aí de digitação, que os textos literários se enquadram, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que definir essa categoria, né? Que um determinado texto se encontra, facilitando assim a sua classificação das obras quanto à construção, né? Isso quer dizer que existem diretrizes básicas para a construção dos poemas, assim como das novelas, assim como dos romances aqui, assim como dos contos. Enquanto a gente está nesses slides aqui, ó, eu posso mostrar para vocês essa questão da gente relembrar o que é um texto em prosa e um texto em poesia, né? Então, os textos literários se organizam em gêneros literários, como nós já falamos, e esses textos, ou qualquer outro texto, ou é só o texto literário, ele se divide em textos em versos e texto em prosa, né? Então, o texto em verso, ele vai ter aquela característica de que na linguagem literária, o que é um verso, representa cada linha da poesia que juntas formam estrofe. Olha um exemplo aí. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro, os pulsos e os punhos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Então, isso aqui é um texto em verso, né? É um texto, uma letra de música do Titãs, né? Tá certo?
que é um grupo de rock que fez muito sucesso na década de 80 para a década de 90, mas que vocês podem resgatarem aí, né? E tentar ouvir as músicas dos Titãs. Eu ouvi muito na minha adolescência e ainda hoje ouço. Então, na linguagem literária, o verso representa cada linha da poesia que juntas formam estrofe. Então, a gente pode ver que essa letra de música, apenas esse pedaço que eu peguei aqui, ela tem apenas um estrofe. Mas se você for realmente a pesquisar a letra de música, você vai ver que ela tem muito mais estrofes, né? Só peguei como modelo. E a gente pode ver aí que eu grifei algumas palavras como cansado, despedaçado, espelho, canteiro, porque é a rima, né? Então, cansado com despedaçado, espelho com canteiro, né? Então, essa é a linguagem literária, o texto em verso, o texto literário em poesia, ele possibilita essa brincadeira, né, semântica com as palavras, ele possibilita essa subjetividade, porque como literatura, nós já conversamos, a literatura é a arte da palavra, né? Então, aqui a gente pode ver também que a poesia é um tipo de texto lírico que utiliza recursos, por exemplo, que eu acabei de falar para vocês, a musicalidade, essa é uma letra de música dos Titãs, né? O ritmo e as rimas para dar maior ênfase ao discurso, né? Passando aí para frente, já o texto em prosa. O que é o texto em prosa? Então, se a gente for analisar um romance, uma novela, um conto, né? Onde tem parágrafos, onde tem personagens, onde tem todo o enredo, espaço, ambientação, o tempo, nós vamos estar analisando numa categoria de texto em prosa. Então, assim, normalmente quando a gente escreve, né, eu não vou dizer aqui um bilhete, uma carta, né? Em prosa. Você vai fazer uma redação para o Enem, para o vestibular, tá, o texto em prosa. Só que a gente aqui está falando de literatura. Então, a gente pode observar um conto, ler um romance, ler uma novela, que está nessa categoria aí do texto em prosa. Mas se a gente for pensar nesse texto em prosa, em outros discursos, em outros contextos, um bilhete é um texto em prosa, uma carta é um texto em prosa, né? Tá certo? Então, qualquer outro texto que dê uma opinião argumentativa é um texto em prosa. Então, estamos usando dessa forma a linguagem na forma de prosa. O que identifica o texto em prosa é a divisão em parágrafos, é a estrutura dele, tá certo? Prosa é um gênero de texto escrito em parágrafos. O termo deriva do latim prosa, que significa discurso direto, livre, em linha reta. Trata da expressão do não-eu, que já é diferente lá do texto em verso, de um poema, de uma poesia, né? Ou do objeto, por meio de metáforas univalentes, tá? Olha um exemplo aí, que é um conto, né? A Rosa e o Sapo, de um texto em prosa. A Rosa se emocionava quando a elogiavam. No entanto, ela queria que a vissem mais de perto. Não entendia porque todos a observavam à distância. Um dia, ela percebeu que a seus pés sempre estava um enorme sapo escuro. Ela não tinha nada de bonito com sua cor opaca e suas manchas feias. Além disso, seus olhos eram bem esbugalhados, assustando a todos. A Rosa entendeu que as pessoas não se aproximavam por causa desse animal. Imediatamente ela ordenou que o sapo fosse embora. Ele não percebia que dava a ela uma imagem negativa? O sapo, muito humilde e obediente, aceitou prontamente. Ela não queria incomodá-lo e então foi embora. Alguns dias depois, a rosa começou a se deteriorar. Suas folhas e pétalas começaram a cair. Ninguém queria mais olhar para ela. Perto dela passava um lagarto que a viu chorando. Ele perguntou o que estava errado e ela respondeu que as formigas estavam matando. Então o lagarto disse que a rosa já sabia. Era o sapo que comia as formigas e mantinha a sua beleza, né? É um conto, tá certo? É, de certa forma, uma fábula. Os animais falam, a rosa fala, né? E a gente pode observar que tem no final de uma história, um ensinamento, né? Então aí o sapo não estava lá por acaso. Todos os insetos, os animais, as plantas, tudo faz parte de um ecossistema que um depende do outro, né? O ser humano, tá certo?
Então, aí o que é que a gente pode trazer aqui para essa questão mais estrutural? A Rosa e um Sapo é um conto, é uma fábula, tá? E a gente pode observar os parágrafos, né? A gente pode observar o texto aí todo com personagens, a Rosa, o sapo, e que tem aí também o lagarto. A gente pode observar a questão do tempo verbal, né? Do espaço. Então, isso aqui é característica de um texto em prosa, uma fábula ou um conto, tá certo? Nessa categoria, e que é um texto literário, né? Lógico, a Rosa não vai falar, e um sapo não vai falar, tá? Mas só para mostrar o exemplo para vocês em termos de estrutura, tá? Então, os gêneros literários. O que são esses gêneros literários? São conjuntos de elementos semânticos, estilísticos e formais utilizados pelos autores em suas obras para caracterizá-las de acordo com a sua visão da realidade e o público a que se destinam, né? Então, assim como os gêneros de discurso, assim como os gêneros textuais, se eu escrevo um bilhete, tem uma função comunicativa, o e-mail tem uma função comunicativa, hoje os gêneros digitais, né? A gente está utilizando muito as webconferências, né? Para poder fazer reuniões, para dar aula, isso que eu estou fazendo aqui para vocês também, né? Então, existem os gêneros literários, como eu já coloquei no início, da importância de estudar a literatura através dessa organização dos gêneros literários, né? E com isso é dividido aí lírico, dramático ou épico, né? Ultimamente a gente está chamando mais narrativo do que épico. Então, o lírico trabalha mais, são textos que vai trabalhar mais a questão do sentimento, da poesia, do eu subjetivo. Então, aquele exemplo lá dos Titãs, a letra de música, né? As poesias. O dramático é um texto que é feito para o teatro. Vocês vão ver mais à frente aqui nos slides também, né? Existe toda a organização, uma composição de um texto para ser dramatizado, tá certo? E o texto narrativo ou épico é um texto que a gente acabou de ler aí, uma fábula. Então, um texto todo estruturado em parágrafos. E como a gente está falando de literatura, vai trabalhar com os personagens, com o espaço, com o tempo, com o enredo. Existe todo um enredo aí que vai trabalhar essa questão da literatura, tá? Então, aqui, ó, gênero lírico, com um exemplo aí do gênero lírico. A Garganta, né, de Ana Caroline, que é da música popular brasileira. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura para te conquistar, mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só para te agradar. Então vocês podem até depois baixar essa música, baixar a letra, né? E analisar, né? Eu só peguei aqui um pedaço da música, um estrofe da música, tá? Então a gente vê que com 2 estrofes, toda trabalhada em versos, né? Então, dura, candura, santa, tá certo? Beata, postura, condura. Então, tem rimas, tem versos, ou seja, é um gênero lírico, né? E trabalha com essa questão do eu lírico feminino, autor feminino, e essa questão da subjetividade dessa pessoa que está escrevendo, né? No caso, a Ana Carolina aí, com a composição dessa música. Então, o gênero lírico aqui é a manifestação literária que predomina os aspectos subjetivos do autor, em geral, a maneira de o autor falar consigo mesmo ou com o interlocutor particular, um amigo, um amante, fantasia, elemento da natureza, né? Não confundir o eu lírico com o autor, ou seja, não quer dizer que a Ana Carolina que sente isso aí, né? É o eu lírico dela falando. Eu posso muito bem escrever uma onda muito subjetiva, mas pode ser que não seja nada daquilo que eu esteja sentindo. É diferente, eu lírico com o autor. Nem sempre aquilo que se escreve dentro de uma poesia, de um texto literário, é o que o autor pensa, né? Então tem muita aquela coisa, o poeta é um fingidor, finge tão contentamente, que finge ser dor, a dor que deveras sente. Então a gente tem que lembrar desses versos aí, né? O eu lírico ou o eu poético é uma espécie de personalidade poética, então é exatamente isso, né? Criada pelo autor que dá vazão às sensações e às emoções.
Chegando ao gênero dramático, né? Então, o gênero dramático, até coloquei uma figurazinha aí que representa essa coisa da dramaturgia, né? É o gênero dramático ou teatral, faz parte de um dos 3 gêneros literários, ao lado do gênero lírico e do gênero épico ou narrativo. No entanto, o gênero dramático, como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Do grego, a palavra drama significa ação. Então, são textos que são escritos para o teatro, né? Tem um resuminho aí, antes, né, da gente passar para outro slide, onde tem bem legal, eu coloquei esse esquema aí, né? O texto narrativo, o texto lírico e o texto dramático, modelos de textos de cada texto desse, com também as suas características principais. Então, narrativo, uma epopeia, um romance, um conto, uma novela. Né? A predominância da objetividade, narra algo. Exemplo, são textos em prosa, né? Verso apenas na epopeia. O texto lírico, uma poesia lírica. Predominância já da subjetividade, a expressão de algum sentimento, né? E são construídos em versos, né? Organizados em versos, em estrofes, se há rima ou não há rima. Pode ter rima, como pode não ter. O texto dramático, como a gente acabou de falar, que é um texto produzido, construído, desenvolvido para o teatro, a tragédia, a comédia, o drama. A fusão tanto da objetividade quanto da subjetividade. Apresenta algo. Pode ser também prosa ou inverso, né? Então, o texto dramático é muito rico. Você pode ver que há características tanto lá do narrativo quanto do lírico, né? Olha um exemplo aí de texto poético, todo mundo conhece, né? Romeu e Julieta, de Shakespeare. Então, você observa a estrutura, como é que é escrito. Ato 1, cena 5, né? Um salão em casa de Capuleto, a família de Julieta está dando grande baile, músicos esperam, entram criados. Entram Capuleto, Julieta e outras pessoas da casa que se encontram com hóspedes e mascarados. Então, Capuleto, né? Personagem. Cavalheiros, bem-vindos. As senhoras que não sofreram o dedão de calos há de dançar convosco. Olá, senhoras. Qual de vós há de agora recusar-me a dar uma voltinha? Então, você pode ver, só estou querendo mostrar para vocês a estrutura. Quando a gente vai fazer um texto para o teatro, então tem toda essa estrutura aí, né, organizacional. O ato, a cena, entre parênteses, né? A fala do personagem, tá? Depois a gente aprofunda sobre isso aqui, só queria mostrar para vocês. O gênero narrativo, né? Eu coloquei um exemplo aí de um romance, né? Então, o texto narrativo, ele é estruturado aí, né? Em narrador, quem narra é a primeira pessoa, né? Aquele que narra a história, o enredo, né? A história em si, a sucessão dos acontecimentos. Uma história acontece por ação, por sucessão de acontecimentos. Personagens, com quem, né? Quem são esses personagens? O tempo, né? Foi quando? O espaço, onde? Então, o texto narrativo ele tem todas essas características aí. Eu coloquei um exemplo aí de um romance. Um romance é um texto em prosa que pode ser, aliás, pode ser não, é um gênero narrativo, né? Um romance, prosa ou mais ou menos longa, na qual se narram fatos imaginários, às vezes inspirados em histórias reais, cujo centro de interesse pode estar no relato de aventuras, no estudo de costumes ou tipos psicológicos, na crítica social. A gente vê muito os romances quando vocês forem chegar lá no segundo ano, né? Que eu estou trabalhando com os alunos do segundo ano, então, romantismo, primeira geração, segunda geração. Então, nós vamos trabalhar com romance, ok? E aí alguns exemplos, né? Por fim, Guarani, de José de Alencar, né? Dom Casmurro, Cortiço, Madame Bovary, O Conde de Monte Cristo, né? A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, Guarani. Então, são todos exemplos de textos narrativos, romances, né? Que vão trabalhar essa questão, a característica desse tipo de texto, que é o texto narrativo.
Então, finalizando, interrompendo aqui o compartilhamento, eu espero que vocês tenham entendido, eu estou à disposição para tirar as dúvidas, né? Vou passar esses slides, essa aula agora para vocês, e depois vou passar uma atividade onde vocês vão identificar alguns fragmentos de texto, dizer se esses textos são em prosa, textos em verso. E depois também vão tentar classificar esses textos, que tipo de textos são esses, né? É narrativo, ele é mais uma poesia, né? É dramático, e dizer por quê, né? Quais são as características desses textos, a subjetividade desse texto, mesmo ele sendo em prosa, e por quê. Então, tentem pesquisar, não ficar só através das nossas aulas aqui, que é tudo muito rápido, mas tentem pesquisar, que tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa boa que vocês podem aproveitar a internet exatamente para as pesquisas, né? De acordo com as temáticas das nossas aulas, tá ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima.